Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo e vamos continuar o nosso assunto de reações de eliminação. Essa aula vai ser sobre alguns exercícios de fixação sobre o assunto. Por isso é muito importante que você tenha assistido a parte 1 da aula, que é a aula conceitual. Lá você vai ter os conceitos necessários para resolver os exercícios e também entender as explicações que eu estarei pontuando durante a aula. Certo? Primeiro exercício da UFAM. Um álcool na presença de ácido sulfúrico a 95%, quando aquecido a 170 graus Celsius, sempre resultará em... Pessoal, primeira coisa que é importante. Álcool, ácido sulfúrico concentrado, 95%. Lembra que eu comentei na aula que ácido sulfúrico ele é um ótimo desidratante. Então você tem um álcool na presença de um desidratante com temperatura. Vai sofrer um processo de eliminação. Ele está falando a 170 graus Celsius. Lembra que nós temos dois tipos, digamos assim, de reação de eliminação envolvendo álcool. Pessoal, de 170 graus Celsius a 180 graus Celsius, vamos lembrar lá, é uma reação de desidratação intramolecular. Consequentemente, quando você tem uma reação meio racional de 130 a 140 graus Celsius, mais ou menos, você tem uma reação intermolecular. Tem diferença no produto. O fato de você mudar a temperatura já faz com que o produto seja completamente diferente. Lembra da nossa aula? Pessoal, reação de desidratação intramolecular. Vamos pegar lá um exemplo qualquer. Vamos pegar um exemplo do etanol, mais clássico. CH3, CH2. Aqui, ó. OH. Intramolecular, pessoal, é uma desidratação que vai acontecer dentro da molécula. Ou seja, a molécula de água resultante da reação vai ser resultado da remoção da hidroxila do álcool com um dos hidrogênios envolvidos. Então, você tem a hidroxila reagindo com os hidrogênios, ocorrendo a formação da dupla ligação entre a estrutura, formando como produto, pessoal, como resultado da uma desidratação intramolecular, a formação de um alceno. Na realidade, eu vou até tirar isso aqui, que não é esse hidrogênio, não. Ocorre a desidratação, então, uma desidratação intramolecular forma um alceno, certo? Uma desidratação intermolecular, você vai reagir, ocorre a reação entre moléculas. Então, lá, ó, a molécula de etanol também, vamos pegar por exemplo aqui, reage com outra molécula de etanol e o produto, pessoal, lembra lá, ó, a hidroxila sai, reage com hidrogênio, como produto você gera um éter, CH3, CH2, O, CH2, CH3, certo? Gera um éter. Então, no exercício ele está falando de um aquecimento a 170 graus Celsius. Uma alta temperatura, logo, reação de desidratação intramolecular. Produto, alceno. Resposta correta, letra D.
Questão 3 da Unirio. O octeno, dentre outras substâncias, está obtido na casca de limões e sofre combustão como todo hidrocarboneto. Também, teoricamente, forma o álcool correspondente quando hidratado em meio sulfúrico, de acordo com a reação a seguir. Então nós temos octeno reagindo com água em ambiente ácido acidificado, formando o octanol. A reação inversa obedecerá o mecanismo de... Pessoal, reação inversa. Vou apagar aqui para não confundir octeno. Pessoal, octeno reagindo com água. Opa, desculpa aqui. C8H16 mais água, H2SO4, e gera H17O. Certo? A reação no sentido da esquerda para a direita, que é a reação proposta, é uma reação de hidratação, uma reação de adição, correto? Você tem um material, um reagente reagindo com o outro em meio ácido, formando um único produto, uma reação de adição. O que ele está perguntando, e tem que ficar atento a isso, é a reação inversa, ou seja, você tem um álcool em meio de ácido sulfúrico, em meio ácido, gerando dois produtos. A reação inversa, a reação inversa da adição é a eliminação. A adição, você rompe dupla ligação, rompe ligação pi para gerar composto saturado, sem saturações. Uma reação de eliminação, você faz uma desidratação nesse caso e você forma a ligação pi, certo? Nesse caso aqui, então, você restaura uma ligação pi. Logo, a resposta correta nesse exercício, a reação inversa a esse mecanismo, é a reação de eliminação. Certo? 4. FATEC. Dada as reações. Aí nós temos aqui a primeira momento, uma reação com etanol, 2-etanol a 140 graus Celsius em ácido sulfúrico, gerando um éter mais água. E uma segunda reação, onde nós temos também etanol a 170 graus Celsius em ácido sulfúrico, gerando o eteno mais água. Aqui a gente conversou no primeiro exercício. São feitas as seguintes afirmações. A reação 1 é uma desidratação intermolecular. A afirmação 1 é uma reação de desidratação intermolecular. Você tem dois compostos que estão reagindo entre si, a molécula de água é resultante da perda de ambos os compostos, logo, entre moléculas. Intermolecular, está correto? Correto. A reação 1 é sim uma desidratação intermolecular. 2. O nome oficial do produto orgânico formado na reação 1 é o éster etoxietano. Pessoal, o nome oficial do produto orgânico formado na reação 1 é o éster etoxietano? Etoxietano, ok, tá correto. Mas não é um éster. Éster é característico, lembra lá. Ó, função éster, você tem, ó, dupla O, R1. Isso é uma função éster. Carbono, dupla O, oxigênio, continua a cadeia carbônica. Ali nós temos uma função éter. Éter. Não pode confundir éster com éter, certo? Então, a afirmação 2 está errada. A afirmação 3. A reação 2 é uma desidratação intramolecular? Correto, é uma desidratação intramolecular. Olha lá, alta temperatura, a molécula de água que é retirada dentro da própria molécula. Então, dentro da própria molécula, intramolecular. Correto. A afirmação 3 está correta. E a afirmação 4, o principal produto formado na reação 2 é o alceno de menor massa molar. Correto também, pessoal. Sempre é a tendência da reação do principal produto é formar esse alceno de menor massa molar. Então a afirmativa
1, 3 e 4 está correto. Logo, a alternativa correta, alternativa C. A CAF. Considerando a desidratação intramolecular do etanol em presença de ácido sulfúrico e temperatura, assinale a alternativa que indica os produtos resultantes. Assinale a alternativa que indica a desidratação intramolecular. Dentro da molécula, a gente já viu alceno e água. No caso, então, etanol, eteno e água. Logo, alternativa B. Por fim, questão da UEM. Considere o esquema a seguir e assinale o que for correto. Nós temos aqui, ó, pessoal, uma molécula ali de 1, 2, 3, propanol a uma temperatura formando propeno e uma outra temperatura formando o etoxetano, propano. Desculpa o trava-língua, pessoal. Propoxetano. Prop, porque são 3 carbonos, terminação oxi, característica do éter. Então, etano foi um exercício anterior que nós vimos. Propóxi é propano. Desculpa o trava-língua. Visto isso, então, afirmação 1. O propeno e o éter dipropílico, também conhecido, mais fácil, né? Foram obtidos respectivamente por reações de eliminação e substituição. O propeno e o éter dipropílico foram obtidos respectivamente por reações de eliminação e substituição. Pessoal, você tem no caso aqui, o álcool, que no momento a presença de ácido sulfúrico que muda é a temperatura de cada um. Então você está falando que o propeno ele foi obtido por uma reação de eliminação, correto? E falar que o éter dipropílico foi por uma reação de substituição? Não, foi isso que a gente já visto, que é uma reação de eliminação intermolecular, pessoal, desculpa, dado a temperatura ser um pouco mais baixa, é um dos efeitos. Então, reação de eliminação. Não. 2. Os álcoois possuem caráter ácido mais forte que os fenóis. Isso é, tem maior facilidade de se ionizar em solução aquosa. Pessoal, o fenol tem um caráter mais forte de se ionizar em solução aquosa, dado a seu espectro, a sua característica ressonante. Então, não. 4. Na síntese do éter ocorre uma desidratação intermolecular. E na síntese do alciano, uma desidratação intramolecular. Correto. Se o metanol fosse colocado para reagir nas mesmas condições apresentadas no esquema anterior, seria obtido um único produto de desidratação. Pessoal, se o metanol fosse colocado para reagir nas mesmas condições apresentadas no esquema anterior, no lugar do propanol, metanol, seria obtido um único produto de desidratação. Pessoal, seria obtido, no caso, um único produto, porque o metanol, se ele sofrer uma desidratação intramolecular, ele vai ficar apenas CH2 no meio. Então isso não seria estável, certo? Vamos pensar aqui. Metanol. Certo? Fazer uma desidratação do metanol, pessoal, você gera CH2 e água. Esse CH2 aqui vai ficar desemparelhado, não gera produto, pessoal. Então, no caso, o único produto seria uma desidratação intermolecular, formando ali, no caso, o éter dimetílico, no caso. Beleza?
Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês nesse bloco do volume 3. Aguardo vocês nas próximas aulas. Até!